Olá, bom dia. Devido à grande responsabilidade que temos para ousar a dar soluções para este assunto polêmico e delicado, e para fundamentar tudo que iremos concluir, eu peço licença para começar nosso encontro contando um pouquinho, só um pouquinho das experiências que eu tive em minha vida. Por volta dos anos de 1970, houve um grande surto de tuberculose no Brasil, o qual acometeu também o meu pai, que foi internado em péssimo estado em um hospital público na cidade paulista de Campos do Jordão. Ao visitá-lo após alguns meses, nós nos surpreendemos com sua melhora e posteriormente a sua cura e alta médica. Eu ainda, criança, muito curioso, conversei com os médicos e gostaram do meu interesse e me falaram de tratamento. Eles me diziam mais ou menos assim: olha menino, nós valorizamos a medicina natural e a complementamos com os conhecimentos da ciência médica, farmacêutica e nutricional. Os eucaliptos, as araucárias, toda a natureza daqui, principalmente as águas, são tão puras que nutrem o corpo físico das essências naturais da vida. Tudo isto, aliado a uma boa alimentação natural, que as nossas nutricionistas são expert em nos ofertar, o uso combinado de medicamentos farmacêuticos, remédios naturais e um bom ambiente de convívio são o que, afinal, curam a todos e também curaram o seu pai. Pois bem, já na adolescência, eu também fui contaminado pelo vírus das gripes anuais. Felizmente, ainda fazíamos uso dos remédios caseiros e, quando muito, os farmacêuticos nos examinavam e receitavam a milagrosa e doída injeção de eucalipto, que nos curavam rapidamente. Íamos aos médicos ou éramos internados em hospitais somente em casos gravíssimos. E em um desses casos gravíssimos eu questionei a um médico do porquê não criavam um remédio para pôr um fim nos vírus dessas gripes que nos atormentavam todos os anos, no que ele me afirmou que esse remédio nunca existiria, porque os vírus fazem parte da natureza em geral. Assim ele me explicava: há os vírus e bactérias que decompõem os lixos e há aqueles que convivem conosco e até nos ajudam. Nós mesmos produzimos vários tipos de vírus e bactérias. Após a ingestão dos alimentos, esses são processados pelo organismo e o segundo cérebro, que é o intestino, retira os nutrientes de que precisa e despreza o restante que, fermentados, são transformados em bolos fecais e urinas, que então estão repletos de vírus e bactérias. A verdadeira proteção e cura vem do próprio corpo físico, que possui uma inteligência biológica natural. Se todos mantiverem uma alimentação sadia, natural, cuidados com a higiene e principalmente procurarem manter a mente positiva, a autoimunidade do corpo funciona perfeitamente, evitando as doenças. Se não, o corpo físico se torna ambiente adequado para os vírus do lixo, e eis aí então o porquê das gripes e outras doenças. Bom, eu entendi a lição e as usei, principalmente quando nasceram os meus filhos, que, claro, também ficaram com as gripes anuais e sazonais, apesar de todos os cuidados que tínhamos. Em uma dessas gripes infantis, eu me surpreendi ao precisar levá-los várias vezes aos hospitais, pois os medicamentos receitados não os curavam. E quando eu questionava os médicos e pediatras para saber o diagnóstico, quase todos diziam que eram giroses e assim ministravam vários experimentos antibióticos da indústria farmacêutica esperando que algum funcionasse. Pois bem, eu resolvi usar o que aprendi e, reforçando a alimentação natural em casa, incluir remédios naturais, alguns caseiros, além daqueles químicos prescritos, conseguindo rapidamente curá-los e após, raramente ficavam gripados e sempre saudáveis, não tiveram outras doenças. Contudo, eu também me descuidei e fui acometido em intervalos diferentes de tempo pelo surto da meningite e da pneumonia. E em ambos os casos, estando em estado grave, fui internado no hospital, onde os médicos me desenganaram logo de cara quando eu cheguei. Realmente, meu estado era bem grave, porém eu questionei os profissionais, dizendo que eles não tinham o direito de me desenganar. Bem, eu me recuperei
e após a alta médica, consultando especialistas, constatando, surpresos, que não havia sequer traços daquelas doenças no meu corpo, apesar dos exames que as comprovavam. Assim, eu agradeci a Deus, aos cuidados médicos, apesar de tudo, e esta experiência me trouxe novos conhecimentos da força da vida, que também os revelarei aqui noutra ocasião. Olha, eu peço desculpas por usar o meu exemplo particular, mas eu faço para ilustrar que eu sei os desesperos que causam as doenças, notadamente as epidemias e pandemias. E por isso, eu me aprofundei nos conhecimentos, tanto científicos quanto os espirituais e religiosos, e descobrindo novas verdades, as usei com êxito em vários atendimentos que realizei, ajudando as pessoas através das referências espirituais, mediúnicas, coaching, palestras, treinamentos, aulas e nos livros que publiquei e que também as revelarei em outros programas. Ok, chegamos enfim ao tema do nosso encontro de hoje, que é a solução para a pandemia do coronavírus e até para outras doenças virais. O fato é que, apesar dos esforços dos governos mundiais, dos nossos maravilhosos profissionais das áreas médicas, químicas, farmacêuticas e relacionadas, das tradições das fés, das tecnologias e novos conhecimentos, nós precisamos encarar que a pandemia do coronavírus está levando o mundo ao desespero. No caso, sabemos também que o abuso dos elementos químicos e artificiais enfraqueceram as defesas naturais do corpo físico, gerando novas patologias orgânicas, psíquicas e mentais. Então, baseando nessas reflexões, poderíamos conjecturar se realmente a nossa indústria moderna não errou ao menosprezar o grande conhecimento da grande ciência natural da vida que foram revelados ao mundo, principalmente nos últimos 2 séculos, onde que eles criaram os artificiais e químicos, incentivando o uso excessivo deles. Se não, vejamos. Primeiro, os vírus causadores das diversas doenças se tornaram resistentes aos antibióticos e outros medicamentos artificiais, forçando o corpo biológico humano a depender deles, viciando e fazendo com que cada indivíduo desenvolvesse um tipo de efeito negativo, que é o colateral, gerando novos tipos de doenças devido à perda da imunidade. Segundo, nós temos daí que das gripes, resfriados e outras doenças virais surgiram as viroses, que depois foram diagnosticadas como gripe, influenza aviária, zika, dengue, febre amarela, chikungunya, ebola, herpes, hepatite, HPV, AIDS, trazendo de volta outras que estavam quase extintas, como a poliomielite, o sarampo, a cachumba, a catapora, chegando então à fatal Covid-19 e a imprevisível variação dela, que é a variação Delta. Pois bem, eu não sou médico, nem farmacêutico, ou tampouco sou químico, eu sou economista. Mas eu vivo intensamente. E hoje em dia, os conhecimentos científicos dessas áreas são facilmente acessíveis a todos, bastando pesquisarem com algum critério e bom senso no Google ou conversando com os bons profissionais. E por esses conhecimentos nós sabemos que, primeiro, o coronavírus ou as Covids ocorrem e infectam as pessoas que, de alguma forma, estão com suas imunidades naturais baixas, devido ao fato de, além de lutarem contra as nocividades, também terem que combater os efeitos colaterais dos remédios químicos. Segundo, os vírus coronas não são só mutantes, mas terrivelmente transformantes em outras variações e espécies. Os testes para detectá-los não são conclusivos, pois ainda não se sabe que de fato são estes vírus, apesar das várias conjecturas e estudos. Quarto, os tratamentos, remédios e antibióticos para os infectados não estão sendo capazes de curá-los e, quando muito, geram efeitos colaterais danosos. Quinto, muitos que afirmam terem sido curados da Covid-19, com raras exceções, na verdade, foram remediados de suas gripes virais, que retornarão no futuro, como foram as antigas,
e poderão ser mais complicadas. Sexto, que as corrupções e situações políticas do Brasil não fornecem dados verdadeiros, como todos estamos percebendo, vendo. 7. Que infelizmente as vacinas, que são as únicas referências que as ciências nos dão, são, na verdade, coquetéis dos vírus enfraquecidos conjuntos a elementos químicos e conservantes que tentam fazer com que o corpo físico consiga obter alguma imunidade. Em outras palavras, as vacinas não dão imunidades diretamente ao corpo, mas se antecipam a uma provável contaminação para que o corpo possa criar a imunidade, o que é o correto. Porém, se o corpo físico conseguir reagir com a ajuda da vacina, ele não consegue eliminar o vírus, que ficará alojado no corpo e se desenvolverá até se manifestar em um novo e mais letal. Tanto é que os próprios inventores das diversas vacinas avisam que serão necessárias outras e novas doses. Mas, enfim, não se desesperem. Queremos encarar de maneira mais abrangente esse problema para que todos possam ter acesso à solução que descobrimos. Saibam que antes mesmo da epidemia ou da pandemia que avisamos que ocorreriam, conseguimos ajudar a muitas pessoas a evitá-la, protegerem-se e se manterem autoimunes a qualquer variações delas. Assim, alicerçados pelos conhecimentos das ciências naturais, e com muito esforço, vocês não têm ideia do esforço que nós fazemos. Afirmamos que, primeiro, o corpo biológico do ser humano é autointeligente, uma grande obra de arte da engenharia divina, feito para morar um ser espiritual que possui a inteligência máxima e universal da vida. Portanto, o corpo físico do ser humano possui suas defesas que funciona a todo tempo, muitas vezes sem mesmo que a própria pessoa possa perceber que foi protegida das nocividades que há em vários ambientes. Segundo, um corpo bem nutrido e bem cuidado, ele é sadio e naturalmente mantendo sua mente positiva facilita muito a autodefesa própria. Terceiro, dores e mal-estar que surgem, a princípio não são doenças. São comunicados que a inteligência natural do corpo físico envia ao cérebro avisando de que é preciso algum nutriente ou cuidados para combater algo nocivo que, se lhe for ofertado naturalmente, cessa os efeitos ruins, e isto é o que evita a maioria das doenças. Um exemplo desta afirmação que nós fazemos é o caso das mulheres quando estão grávidas, quando têm os famosos desejos. Muita gente pensa que é bobagem, mas não é não. É o sexto sentido da própria mulher que avisa que algum nutriente que tem naquela referência do desejo dela, que o corpo dela precisa para manter-se lá e cuidar da criança, né? Bem, quarto, os elementos químicos e artificiais, quando usados em excessos, agridem a inteligência natural do corpo físico, o qual se desgasta, pois além de se proteger da nocividade que o agride, também precisa se defender deles. Pois bem, sabemos que ao invés de remediar é melhor evitar, o que significa o mesmo, que cuidar da saúde e não das doenças, justamente para não ficarmos doentes. Certamente que a alimentação sadia e natural, como está em moda atualmente, ajuda em muito o organismo a se recuperar. Mas, preste atenção, se nós nos já acostumamos há muitos anos ao uso de artificiais e químicos, é claro que o nosso corpo físico se adaptou a eles e está desequilibrado, sendo que mesmo que adotemos nutrição e cuidados naturais e sadios, esta boa decisão demorará um certo tempo para surtir seus efeitos. Tempo este que inevitavelmente podem ter que enfrentar nocividades como as Covids. Bom, gratidão por sua paciência e não se apavorem. Apenas saiba que essas reflexões são muito importantes para que você entenda que há sim a cura para a Covid e também para muitas outras doenças, assim como para todas as desventuras humanas.
Então, nós somos contemplados com novos conhecimentos e descobrimos as essências naturais cristalinas, que são produtos da própria natureza, conjunto a outros elementos minerais, orgânicos e vegetais, os quais, através de vários processos exclusivos de fermentações naturais, superativam suas virtudes, vitaminas, sais minerais, fluidos, etc. E ao mesmo tempo, os equaliza, de modo que, quando ingeridos, nutrem integralmente, rapidamente e sem desperdícios as células, fortalecendo-as a ponto de gerar superimunidades. Por inspiração além do nosso mundo, nós a denominamos de essências cristalinas altas vibrações e possuem um bom motivo para ter este nome. Bom, elas são superalimentos que, nas formas de essências, agilizam suas absorções pelo organismo, que quase imediatamente respondem com mais saúde. Elas funcionam assim: devem ser ingeridas in natura ou utilizadas conjuntos aos alimentos comuns do dia a dia. Quando ingeridas, então, as papilas da língua já acusam os bons elementos que oferecem uma ampla higienização na boca e, ao mesmo tempo, desperta nos órgãos cerebrais naturalmente as sensações de bem-estar. Ao passar pela garganta e esôfago, continuam processando higienizações e limpezas, chegando ao estômago, equilibrando os níveis dos ácidos próprios, já gerando muitos benefícios. No bolo alimentar que se forma nos intestinos, higieniza, purifica e limpa as paredes intestinais, proporcionando a assimilação total dos elementos naturais, que purifica e vitaliza o sangue e todos os sistemas circulatórios, beneficiando e reequilibrando cada órgão com suas energias naturais e vitais. Elas expulsam pelos sistemas excretores, através das fezes, das urinas e outros, várias nocividades, inclusive vírus, bactérias e até os excessos de elementos químicos e artificiais. O organismo, então, limpo, higienizado e muito bem nutrido, reage às patologias em geral, aos vírus, às bactérias e demais elementos alienígenas ao corpo físico, gerando, enfim, o bem-estar total. Sétimo, especificamente no caso do coronavírus, o corpo físico fortalecido em suas defesas naturais e superativado em tudo que ele precisa, pois que ele armazena estas potências energéticas naturais sem se prejudicar, é incentivada a produção de novas células que são autoimunes às memórias virais e assim, naturalmente, protegem, combatem e eliminam as Covids. Oitavo, trazem inúmeros benefícios para todo o corpo físico, tanto externa como internamente, inclusive nas funções mentais, cognitivas, percepcionais e sensitivas, resultando também em novas vitalidades, disposições, rejuvenescimentos naturais e, creiam, eliminam até mesmo as doenças pré-existentes e, principalmente, os vícios em drogas químicas lícitas ou ilícitas. Percebam que o que ilustramos acima nada mais é do que um processo natural que um bom alimento realiza no corpo físico do ser humano ao ser ingerido, desde que o corpo humano não esteja desequilibrado e contaminado pelos excessos químicos. Felizmente, as essências cristalinas AV não são simples alimentos, são superalimentos que falam o idioma natural do corpo físico, superativam as defesas imunológicas rapidamente, protegendo-o eficazmente da maioria dos causadores das doenças, inclusive da Covid-19. Voltamos a repetir, o nosso corpo físico é uma obra-prima da engenharia divina e possui uma inteligência própria, resumidas no DNA, RNA e tem outros ácidos celulares que o mundo ainda irá descobrir e nós vamos ajudar e como revelaremos aqui também em outros programas. Afinal, nós somos seres espirituais humanos. Nós temos um corpo espiritual que é a nossa identidade divina, que nos dá a capacidade de dar mais vida às vidas, inclusive a nós mesmos. Este é o tema do nosso próximo encontro, onde iremos detalhar o íntimo do ser humano, o seu corpo físico,
o seu corpo da mente, o seu corpo da alma, o seu corpo de espírito, que possuem órgãos, vocês verão. E iremos detalhar mais algumas coisas desses assuntos que certamente irá ajudar a muitas pessoas, inclusive você, a transformar as dificuldades em oportunidades, progressos e felicidade, e não mais nas justificativas de manutenção dos problemas, quaisquer que sejam. Importante, as essências cristalinas altas vibrações são superalimentos naturais, portanto, não há contraindicações. Poderão adquiri-las em nossa loja virtual e lá encontrarão todas as explicações, fundamentos, finalidades, usos e mais ainda. Gratidão a todos por confiar. Fiquem com Deus, até breve, altas vibrações.